pessoal! Eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Começa agora mais um episódio do Dialogue Talks, projeto que busca levar até você conteúdos relevantes nas áreas de comunicação interna, recursos humanos e inovação por meio de conversas com especialistas do mercado. Que tal assistir os outros episódios desta temporada? Já falamos sobre employer branding, diversidade e inclusão, saúde mental, entre outros temas. O link da playlist Dialogue Talks 2021 está na descrição deste vídeo. Aproveita para se inscrever no nosso canal e não perder nada, hein? No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que vem ganhando cada vez mais importância dentro das organizações: a liderança transformadora. O que é? Como ser um líder transformador? Como o RH e a comunicação interna podem ajudar? Essas e outras perguntas serão respondidas pela nossa convidada, Priscila Gravello, coordenadora de Recursos Humanos, Desenvolvimento Humano e Organizacional, Recrutamento e Seleção e Comunicação no SBT. Seja bem-vinda ao Dialogue Talks, Priscila. É um prazer te receber. Marcelo, o prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse episódio tão importante para falar sobre liderança. Então a gente já começa. Perfeito. Afinal de contas, o que é uma liderança transformadora? É apenas uma nova mentalidade? Ótima pergunta. Claro que a gente tem diversos estudos, diversos ramos que analisam estilos de liderança, né? Mas realmente nos últimos tempos tem se falado muito sobre uma liderança transformadora. Se a gente for pensar, né, na palavra transformadora, que vem de transformação, a gente já começa a pensar nesse sentido de um líder que transforma, um líder que ajuda a transformar, né? E no meu entendimento, pelo que eu tenho visto nas minhas experiências, o que seria então essa liderança transformadora? É aquela liderança que se preocupa não apenas em transmitir o que a empresa quer, né, ser o porta-voz da empresa, mas também tem um olhar muito focado na equipe, um olhar muito humanizado, que busca realmente estar ali, acompanhando o dia a dia dos seus colaboradores, realmente ajudando com que eles entendam as estratégias da empresa, traduzindo isso para eles, alinhando de outro lado o que eles esperam da empresa, o que eles têm como expectativas para a vida profissional deles, para a carreira. E um terceiro ponto que eu vejo como muito importante nessa questão transformadora é a conexão, estar muito atento às tendências do mercado, né? Então, para um líder ser transformador, contribuir com a transformação do seu escopo ali de atuação, ele precisa estar antenado. O que está acontecendo no mundo, né? Não só no mundinho dele, da área dele. No meu caso, recursos humanos, não é só olhar para recursos humanos, mas de uma forma geral. O que está acontecendo na nossa sociedade, o que influencia o local onde eu trabalho, o que influencia as pessoas da minha equipe. E conseguir conectar tudo isso na sua gestão ali do dia a dia. Perfeito, perfeito. E aí, agora a segunda pergunta, eu queria saber, na sua opinião, se esse tipo de liderança ele contribui, então, para o sucesso da organização, mas de que forma? Contribui muito porque conforme você consegue, enquanto líder que busca ser transformador, busca essa transformação, conectar todos esses elementos, você consegue ter pessoas no time que estejam mais alinhadas ali no time, na área, né, com as suas atividades e responsabilidades, mas além disso, alinhadas com a empresa. Quer dizer, eu consigo ter pessoas que realmente entraram e estão ali naquela organização porque tem uma conexão com o seu propósito,
com o propósito daquela empresa, porque vê sentido no rumo que aquela empresa tem, nas estratégias daquela empresa, né? E, ao mesmo tempo, esse líder transformador consegue, por conta disso, por conta dessa conexão, fazer com que o seu time, os seus liderados sejam mais produtivos, deem mais resultados, né? Então, conforme o resultado de uma empresa, o sucesso de uma empresa é o resultado das pessoas que estão ali. Então, se eu tenho pessoas mais conectadas, alinhadas e engajadas, naturalmente eu vou ter melhores resultados e um sucesso nas minhas estratégias empresariais. Perfeito, perfeito. Eu, assim, até eu gosto de, entre as perguntas, dar um pouquinho da minha visão, né? E eu concordo super com você, porque as empresas são as pessoas, né? Então, se você não desenvolve elas, se não tem esse quê transformador, não vem o resultado, né? E aí, se não vem o resultado das pessoas, não vem o resultado do negócio. Então, eu queria só dar esse adendo. Mas aí eu já parto para a terceira pergunta. Como o tema é tratado no SBT? Muito bem, ótima pergunta, né? O SBT, ele já tem há vários anos a sua universidade corporativa, que foi criada pela área de recursos humanos com o patrocínio da alta direção, né? E qual que é o objetivo da universidade corporativa como um todo? É capacitar continuamente os colaboradores, todos os colaboradores, nos diversos temas estratégicos que são necessários, nas competências, o desenvolvimento das suas competências, os gaps que são identificados e as tendências que eu comentei já, né? Então, o mundo muda muito rapidamente e nós precisamos acompanhar isso. E a universidade corporativa, do SBT, ela é dividida em algumas academias. Nós temos 2 academias muito importantes que trabalham justamente com os nossos líderes. A Academia de Gestão, que é focada nos altos executivos, gerentes da empresa, e a Academia de Líderes, focada na média liderança, coordenadores, supervisores. Ambas as academias, anualmente, trabalham temas que são relevantes para toda a liderança, conforme as estratégias do SBT e conforme as tendências que nós ficamos sempre monitorando. Quando a gente fala, então, de liderança transformadora, esse tema ele é inserido continuamente nessas academias, para que a gente possa, então, dar esse suporte aos nossos gestores, para que eles tenham todo esse arcabouço que a gente está comentando aqui e sintam mais segurança na sua gestão ali das equipes do dia a dia, né? E, de outro lado, quando a gente fala das tendências também, né, Marcela, a gente trabalha muito fortemente a comunicação. Então, tudo que vem sendo feito no SBT, que é mais estratégico, que é um projeto inovador, diferenciado, nós buscamos sempre inserir nas nossas pautas e nos nossos diversos canais de comunicação para que chegue até todos os colaboradores. Então, desde os funcionários mais operacionais lá do nosso chão de fábrica, que nós temos uma fábrica de cenários, até os funcionários de apoio do administrativo, todos eles têm acesso a essas informações de quais são as estratégias, qual é o rumo que essa empresa está tomando. Que bacana a gente saber, né? Porque no caso do SBT, né? Um canal a gente assiste, né? Então tá aqui na TV, mas é muito bacana a gente saber o por trás das câmeras, né? Nos bastidores. Então, que bacana saber disso. E aí, agora, a próxima pergunta puxa um pouco para o que você acabou de falar. Eu queria saber, então, qual é o papel do RH para uma liderança transformadora e também qual é o papel da comunicação interna. Perfeito, Marcela. São áreas extremamente importantes. Áreas realmente, todas as áreas da empresa são importantes, têm a sua contribuição, né? Quando a gente fala especificamente desse tema que a gente está conversando aqui, recursos humanos, ele entra muito como parceiro da alta gestão, no sentido de que nós, de recursos humanos, estamos sempre
antenados nas tendências, nas melhores práticas de mercado, buscamos participar de eventos, participar de grupos de troca, compartilhamento, para conseguir observar, né, analisar quais são essas tendências. Fazemos uma leitura também em relação à nossa cultura, porque isso é importante, né? Não basta assim, ok, é uma tendência, está acontecendo em várias empresas. Vou pegar, vou copiar e colar aqui no SBT. Não faz sentido isso. Eu preciso considerar a cultura da minha empresa, o momento certo de introduzir algum tema, algum projeto novo. Então, a gente faz toda essa análise e daí sim nós levamos a nossa alta gestão às propostas de temas que são estratégicos de serem tratados com a liderança, para que ela seja sempre essa liderança transformadora que a gente está comentando aqui. E quando a gente fala de comunicação, é muito importante também, né? Ainda mais uma empresa de comunicação como é o SBT, né? Nós precisamos nos comunicar muito bem. E nos últimos anos a gente vem evoluindo muito nesse sentido, de dois lados, né? Tanto nos nossos canais de comunicação, quanto também no conteúdo em si. Então, nós buscamos sempre diversas pautas, aquelas pautas do dia a dia que todo colaborador quer saber. Como eu pego o meu olerite, como eu uso fretado. Sim, isso é importante, isso faz parte da rotina, mas a gente vem evoluindo muito em pautas estratégicas. Quais são os projetos que estão acontecendo, quais os impactos que eles podem trazer para a empresa, ou que já trouxeram, resultados concretos que a gente consegue ter, medir. Nós buscamos também envolver as áreas nessas comunicações. Em qual sentido? A gente não pega simplesmente enquanto área de comunicação e produz um conteúdo ali meio padrão e dispara para as pessoas. A gente busca envolver, a gente vai até líderes e pessoas, colaboradores das áreas, entrevista essas pessoas, pede depoimentos, o que tem sido muito bacana, porque todos se sentem envolvidos e participando da empresa, participando dos movimentos, dos avanços. Então, essas duas áreas, Marcela, elas são fundamentais para conseguir auxiliar a liderança para que ela tenha esse papel transformador na vida da empresa, na vida das pessoas que elas fazem ali a gestão. Perfeito. Falando de RH e comunicação interna, o Dialog é um super app que une rede social corporativa e hub de soluções de RH em um só lugar. Conheça mais sobre nossas soluções em www.dialog.ci. Agora voltando, como a transformação digital, então esse processo de digitalização se conecta com esse tipo de liderança? Muito bacana essa pergunta, Marcela, porque é o que tem se falado muito, né, no momento. A transformação digital, ela está aí pulsando nas nossas veias, né? E muito por conta desses 2 últimos anos, praticamente, aí de pandemia, porque a gente observou uma aceleração nesse movimento. A transformação digital já está aí há alguns bons anos, né? O SBT já vem tratando este tema, o tema de inovação, já há uns 5 anos, com muita seriedade, com muita estrutura. Mas a gente observa, não só no SBT, como conversando com outros players de mercado, o quanto que nesses 2 últimos anos isso foi assim impulsionado. Foi meio a fórceps, né? Precisamos digitalizar uma série de coisas da noite para o dia, o que foi bom, né? O que teve o seu ponto benéfico, porque às vezes a gente fica, né, assim, na nossa zona de conforto, enquanto empresa mesmo, de vamos estudar isso com calma para implementar. Essa mudança repentina nas nossas vidas fez com que a gente acelerasse e descobrisse que é possível fazer as coisas de forma mais rápida, otimizar processos, otimizar atividades, encurtar caminhos, né, e digitalizar as coisas. E isso foi muito positivo para o SBT. Quando eu penso o impacto disso na questão da liderança, claro que a gente não tem como tapar os olhos, né, para a perda que a gente teve da convivência, né?
nesses 2 últimos anos, a gente teve aí uma perda de convivência, de estar realmente ali presencialmente junto, que tem uma série de benefícios. Ao mesmo tempo, a gente viu que também a distância é possível. É possível continuar trabalhando, é possível fazer a gestão das equipes online. Claro que teve seus desafios, acho que principalmente no começo, depois houve uma adaptação, né? Mas o que eu enxergo de positivo que fica como lição, a gente ainda vai aprender muito como lidar com isso, a gente está nesse movimento. Mas eu enxergo que o positivo é a gente valorizar muito, né, o ser humano, valorizar muito as relações no trabalho, inclusive, que a gente passa tanto tempo, né, no trabalho, às vezes até mais do que com família e amigos, então a gente precisa valorizar esse lado humano, esse lado humanizado. Então, para mim, uma grande lição de tudo isso, da transformação digital, ela é muito importante, ela é essencial, não tem como escapar disso, porém a gente não pode deixar a humanização de lado. Não podemos pensar só no digital, tudo automático, e o ser humano. Sempre por trás de tudo isso tem uma pessoa. E a gente precisa considerar essa pessoa. Então, essa, para mim, é a grande lição para esse líder transformador. Enxergar as suas pessoas, cada um individualmente e como equipe. Sensacional. Até fugindo um pouco do roteiro, você falando dessa última parte, o Dialogue um modelo de trabalho que é totalmente remoto, né? Por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, tem gente que mora em Brasília, tem gente que mora em outros estados, em outras cidades. E mesmo, né, sendo um modelo de trabalho totalmente remoto, a comunicação, a gente usa, né, o canal digital para a gente poder se falar, né, poder comunicar, receber as comunicações, enfim, trabalhar, mas sem perder a humanização, né? E você falando, a gente passa, né, boa parte do nosso dia no trabalho. Então, eu considero, por exemplo, o meu time como uma segunda família. Eu passo o dia inteiro falando com eles sobre o trabalho. Poxa, o meu trabalho vai cair no designer ou em outra pessoa do time. Então, tipo assim, a gente tem que ter uma boa harmonia, né? Assim como quando trabalhava dentro de um escritório, também tinha que ter, né? Então, acho que, assim, dando a minha humilde opinião, a transformação digital realmente foi muito acelerada, mas eu acho que esse é o segredo. A gente pode usar o digital tem que ser o nosso aliado, mas a gente não pode perder o foco, que é a humanização. A gente não pode tratar as pessoas como robôs, né? Porque elas não são, né? Então, acho que eu quis só complementar, porque você falando isso. Mas é isso mesmo, Marcela. Eu concordo perfeitamente com você, isso que você falou. Nós vamos, daqui para frente, cada vez mais sermos digitais e termos robôs ao nosso redor, trabalhando por nós, trabalhando com a gente. Mas é o que eu falei, sempre por trás desses robôs, desse digital, vai ter uma pessoa, inclusive que trabalhou aquela inteligência, né? E então a gente não pode esquecer e negligenciar essa pessoa. É isso mesmo, é essa valorização que você falou. Exatamente, concorda, assina embaixo. E por fim, a minha última pergunta, ela vai retomar um pouquinho do que você falou lá na primeira. Eu queria então saber quais são algumas dicas práticas para quem quer ser um líder transformador. Legal, Marcela. Eu acho que a principal dica é que um líder ele precisa buscar aqueles 3 pontos que eu comentei. Então, assim, de forma contínua na sua carreira. Então, não importa a forma. Se você vai buscar fazer um curso, se você vai buscar, né, se capacitar dessa forma assim mais formal, né, fazendo um curso, seja uma pós, seja um curso de curta duração, ou se você vai buscar por meio de trocas, como eu falei, de participar de grupos, trocar conhecimento, participar de eventos, ou se você vai buscar um mentor, um coach para te ajudar, mas sempre focando aqueles 3 pilares, né? Estar antenado às tendências. Então, de que forma você pode se conectar com as tendências e as boas práticas?
Isso não requer nem tanto esforço e nem investimento. Hoje a gente tem acesso à internet, a gente consegue ver tanta coisa de graça, né? E acompanhar isso, como que o mundo está em relação a diversos temas. A questão da estratégia da empresa. E daí, claro, cada empresa tem a sua cultura. Tem empresas que têm uma cultura mais aberta e transparente, com assim, um processo estruturado de divulgação das suas estratégias. E tem aquelas que são mais fechadas. Mas sempre um líder tem o seu próprio líder. Converse com o seu gestor, né? Busque saber qual que é o rumo que a minha área tem que tomar. Quais são as expectativas em relação à minha área? Porque você vai precisar disso para o terceiro pilar, que são as pessoas. Quais vão ser as direções que você vai dar, as diretrizes que você vai transmitir para essas pessoas e a via de mão dupla. Ouvir dessas pessoas o que elas querem, se elas estão alinhadas ou não a isso que a empresa está querendo. Se elas não estão, qual que é o plano de ação? Né? De que forma você pode, então, caminhar para atender ali as expectativas ou não? Se elas estão alinhadas, como você trabalha, então, o engajamento, a motivação, tudo isso, o formato que você vai escolher para buscar esses conhecimentos, né, essas informações todas, eu acho que independe, cada um tem até o seu estilo, né, para aprender, para absorver. Mas o que é importante é ter esses 3 pilares em mente: as tendências e boas práticas, a questão estratégica da empresa e o foco nas pessoas. Perfeito. Priscila, eu quero te agradecer pela participação. Foi um bate-papo sensacional. Eu aprendi muito. Espero que quem assista também aprenda. E eu queria saber se você gostaria de deixar alguma consideração final ou algum contato. Legal, Marcela. Eu agradeço muito. Foi um bate-papo super gostoso. Espero, assim como você falou, que seja gostoso para você que está ouvindo a gente, que você aprenda alguma coisa. E podem me procurar no LinkedIn, né? Eu acho que a gente está sempre aberto no SBT para trocas, para compartilhamentos. Então, eu recebo muitas mensagens e a gente faz esses contatos. Fiquem à vontade, né? No LinkedIn, vocês podem procurar por Priscila Nardi Moreira Gravello, o nome completo, que vocês vão me achar e a gente pode estabelecer aí uma conexão. Bem, muito bacana, muito obrigada. E aí eu já falo para o pessoal que está assistindo. A gente fica por aqui e que você mesmo que está assistindo, converse com o Dialogue nas redes sociais. Você nos encontra no LinkedIn, Facebook e Instagram como dialogue.ci. A gente deixou os links aqui na descrição desse vídeo, caso você prefira. Eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Até a próxima! Tchau!